Meus irmãos, dando prosseguimento, não é, à exposição que nós temos desenvolvido aqui no livro de Neemias, quero chamar a sua atenção para o capítulo 6, agora dos versos 10 a 19. Conforme dito, não é, no culto passado, nós dividiríamos o sermão em duas partes. Nós temos a mesma temática, mas hoje traremos aos irmãos a segunda parte deste sermão, conforme observaremos a seguir. Neemias capítulo 6, versos 10 a 19. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz, Neemias 6, de 10 a 19. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, esta noite virão matar-te. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Situação, hein? Vamos orar? Pai, o Senhor, meu Deus, nos ajude, pois queremos compreender a Tua palavra. Queremos reconhecer a Tua verdade como sendo a única verdade. Para tanto, ó Deus, precisamos que o Senhor tire de nossos olhos toda venda, toda limitação, para que enxerguemos claramente. E também, ó Deus, possamos ouvir, sem nenhuma detença, aquilo que o Senhor mesmo quer nos comunicar. Para tanto, ó Deus, rogamos ao Teu Espírito Santo que nos conduza nesse processo maravilhoso de compreender e amar a Tua palavra. Fala, pois, Senhor, ao coração da Tua igreja, eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Na primeira parte, meus irmãos, deste sermão, estivemos observando que o inimigo, quando intenta destruir os servos do Senhor, se vale de algumas armas. Naquele primeiro momento, vimos que as armas usadas pelos opositores de Neemias eram a transigência e a maledicência. Primeiro, eles tentaram fazer com que Neemias fosse levado pelas suas emoções, ou quem sabe pelo desejo de agradar a alguém, e assim incorresse em erros para que eles pudessem acusá-lo e assim desautorizá-lo, envergonhando-o diante de toda a sua liderança. Não obtendo sucesso
nesta tentativa, eles começaram então a tentar infamá-lo. Mas Neemias, amadurecido e sustentado pela palavra do Senhor, manteve firme o seu coração e com a paz da sua consciência seguiu fazendo aquilo que o Senhor o havia mandado fazer, procurando não dar vulto às palavras maldosas que vinham contra ele. E enquanto isso, Neemias procurava entregar-se à oração e buscar a vontade do Senhor, como é marcante em toda a estrutura do seu livro. O livro de Neemias é marcado pela oração de um homem que reconhece a sua limitação, a sua finitude e acredita todo o poder do seu sucesso no empreendimento que ele estava fazendo para o Senhor, ao próprio Deus. Neemias, em momento algum, se arvora ser orgulhoso e pretender trazer para si, ou levar para si, a honra e a glória de tudo aquilo que ele havia conquistado. Essa mesma perspectiva permanece, ao passo que os seus inimigos continuam ferrenhamente envolvidos na perspectiva de destruí-lo. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, fica patente esta atitude. Algo chama a nossa atenção, porque na abertura dessa passagem, logo na segunda parte, nós vimos que Neemias concluiu com muito êxito e em tempo recorde uma obra que ninguém queria abraçar. Neemias, em 52 dias, conseguiu transformar escombros em uma estrutura que pudesse, de novo, oferecer segurança a Jerusalém. Isso deixou os seus inimigos, de uma certa forma, assustados. E, mais uma vez, às voltas, com planos mirabolantes para poder, então, fazer com que tudo aquilo deixasse de ser uma realidade. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, é que o sucesso de uma obra que prevalece diante dos seus inimigos pode angariar terríveis investidas. E esse é o caso. À medida que a obra avança, à medida que o sucesso se concretiza, tornam-se mais intensas e mais veementes também as ações malévolas daqueles que tinham todo o interesse em que Jerusalém permanecesse sob os escombros. E assim sendo, meus irmãos, nós começamos a perceber que quando as primeiras artimanhas falham, os inimigos não desanimam. É interessante observarmos esse ponto, porque é comum que pessoas bem intencionadas, envolvidas em projetos honrosos, normalmente sejam afetadas pelo desânimo. Se nós fizermos uma pequena viagem, quem sabe as nossas memórias, vamos perceber quanta coisa boa nós deixamos para lá, porque nos faltou um pouco mais de ânimo, porque quem sabe uma palavra de desestímulo chegou aos nossos ouvidos, porque talvez não nos percebemos apoiados como gostaríamos. Mas uma coisa nós precisamos aprender com o inimigo: ele não desiste. Ele segue firme, ele tenta de uma maneira, ele não consegue, ele logo usa de uma outra estratégia para ver se leva a cabo, se leva a efeito as suas ideias. Então eles resolveram então lidar de outra maneira, procuraram oferecer apoio, tentando infiltrar-se no meio, desenvolvendo assim um esquema organizado que visava o enfraquecimento popular de Neemias e também causar uma profunda confusão institucional, como nós veremos a seguir, porque uma desordem, de ordem legal poderia fomentar o enfraquecimento do projeto. Então, vemos que Neemias não tem um só dia de paz, porque os seus opositores são perseverantes, assim como os nossos. Eu gostaria que você, como servo de Deus, prestasse bastante atenção em tudo que esta palavra tem a falar ao seu coração. Porque, como eu disse na semana passada, nós estamos constantemente envolvidos com coisas santas, com coisas altas, com coisas poderosas. E há um interesse do inferno em que você não siga adiante nisso. Interessa muito a Satanás que você abra mão da sua fé, que você desista dos princípios, que você abandone a verdade, que você seja enredado por ideias que não corroboram com a perspectiva bíblica. Porque esta é a única maneira de derrotar um cristão. Um cristão não é derrotado pela morte, ele não é derrotado pela pobreza, ele não é derrotado
pela doença, por nada disso. Não obstante essas coisas possam nos trazer alguma parcela de dor e sofrimento. Mas não é isso que derrota a fé. Não é isso que coloca de joelhos a igreja do Senhor. O que pode fazer com que a igreja fracasse terrivelmente, e a palavra do Senhor nos dá mostras de que isso pode realmente acontecer, é a sua falta de fidelidade, é a sua distância da vontade de Deus, é a sua confusão no sentido de perceber qual é a perspectiva na qual o Senhor deseja que ela caminhe. Então, quando a igreja se afasta da verdade, ela de fato está se tornando vulnerável. E o inimigo sabe disso. Portanto, o inimigo segue contra-atacando. E agora ele se vale de uma terceira arma. E esta é a dissimulação. Eles resolvem agir com dissimulação, procurando ganhar o coração de Neemias. Olha só, o verso 10 diz para nós: tendo ido à casa de Semaías. Semaías era um pertencente a uma família de sacerdotes. Um homem reconhecidamente tido como santo. Alguém que estava envolvido com as coisas sagradas. Então Neemias vai até ele. E quando chega lá, ele é surpreendido e diz: olha, vê, eu estou aqui preso dentro de casa porque eu estou com medo. Vamos fazer o seguinte, Neemias, vamos à casa de Deus, vamos ao templo, vamos fechar as portas e ficar lá dentro. Vamos orar, vamos nos consagrar, porque lá nós estaremos seguros. E eu digo para você mais, esta noite eles estão prontos para matar você. Então eles chegam a Neemias com essa proposta de ajuda, de proteção, de defesa. Mas ao mesmo tempo essa proposta que parece tão bem intencionada, ela é estranha. E à medida que Neemias vai ouvindo essa perspectiva, essa proposta, ele vai ficando intrigado. Como assim eu estou em perigo? Como assim eu vou me esconder na casa de Deus? A resposta de Neemias é muito interessante, mas espera aí, eu vou fugir de quê? Por que eu fugiria? O que foi que eu fiz? Neemias continua firme no propósito de entender e reconhecer-se como alguém que tem procurado fazer as coisas de forma a agradar a Deus. Por que ele deveria fugir? Por estar fazendo aquilo que é certo. Por que ele deveria fugir? Por estar fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo e faz. Com toda a fidelidade e temor no seu coração, pautado por uma vida de oração. Por que ele fugiria destas coisas? Por que Neemias assumiria para si uma postura vitimista e pensasse que tudo e todo o cosmos está contra ele? Ele diz: não, Semaías, espera aí, deixa eu observar aqui, mas por que eu vou fugir? E outra, será que eu posso entrar no templo? Meus irmãos, percebam como conhecer a palavra pode salvar a sua vida. O conhecimento que Neemias tinha da palavra do Senhor o permitiu provar aquelas palavras. E à medida que Semaías ia falando, um homem de Deus, Neemias vai confrontando no seu coração cada uma das suas palavras, porque ele lembra o que a Escritura diz. Ele sabe que havia a possibilidade de um indulto. Reis já se valeram dessa abertura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 50 a 53, nós temos um exemplo de como isso acontece. Como o rei Uzias se esconde ali, como ele procura naquele lugar proteção para a sua vida, mas existem regras. E ele se lembra de uma outra passagem que é trazida pelo segundo livro das Crônicas, capítulo 26, onde ele entende o seguinte: havendo-se já fortificado, exaltou-se seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, algo que não era autorizado para um rei, e ele tentou fazê-lo. Neemias sabia disso. Espera aí, esse não é um lugar onde qualquer um deva frequentar, eu não sou sacerdote, não é o lugar onde eu deva me encontrar, portanto, espera aí, há um problema com esse negócio. Portanto, meus irmãos, Neemias se vale do confronto bíblico para as situações que ele está atravessando. E aí ele se lembra de mais uma passagem, que está em Deuteronômio 13, 14,
Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, para Neemias, o que importa é agradar a Deus, o que importa é fazer aquilo que é certo, o que importa é estar em plena concordância com a palavra. E este ensino, meus irmãos, não está restrito ao tempo dos patriarcas, dos profetas, aos tempos históricos, mas ele prevalece até hoje. Paulo nos ensina acerca disso, Jesus nos ensina acerca disso. E a única maneira de eu e você nos vermos protegidos de qualquer ideia torpe, de qualquer heresia, é conhecer o que a palavra de Deus nos diz. Paulo vai nos lembrar disso quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 4, verso 3. O verso 3 começa com a pergunta: que diz a Escritura? Então, quando você ouvir uma ideia que te parecer estranha, ou ainda que você talvez ache muito bonita, primeiramente lembre o que diz a Escritura acerca disso. Qual é a opinião do Senhor sobre essa situação? O que Deus pensa sobre o que nós estamos para fazer aqui? É a melhor maneira de você se proteger contra enganos, para que depois você não caia no vexame e na vergonha de pensar: puxa, eu não sabia, porque você sabe, a palavra está com você. Você é instruído, você é orientado, e tudo que você recebe em termos de instrução tem o propósito de proteger, guardar, orientar você em tudo aquilo que você fizer. Então foi por esses meios que Neemias conseguiu perceber a dissimulação. Percebam que não há um poder, não é, extra-humano. Há um poder sobrenatural, que é o poder da palavra do Senhor, que é partilhado a cada um de nós, e Neemias, tendo posse desse entendimento, desse conhecimento, desse poder, se vale dele para poder se livrar das artimanhas dos seus inimigos. Meus irmãos, conquanto servos do Senhor, nós precisamos sempre estar munidos dessas coisas para que nós possamos seguir firmes, porque de fato, também para nós, não há um dia só sequer em que o inimigo não tente nos derrubar. Tentações de todas as formas surgem, problemas de toda ordem aparecem. Estamos constantemente sujeitos às altas pressões, estamos sujeitos também à possibilidade de grandes provocações, que vão tentar nos induzir ao erro, que vão tentar fazer com que nós pisemos fora do trilho, para que então tenham do que nos acusar. E tendo do que nos acusar, nos encontraremos em grandes problemas, e não apenas isso, envergonharemos também a causa que está sob nossa responsabilidade. Portanto, quando eles se valem da dissimulação, Neemias se vale do crivo da palavra para poder se defender. Ele tem a plena certeza de que uma conspiração está em andamento. Altas pressões estão sobre ele todos os dias, de forma institucional, religiosa, sistemática. Percebam que há, meus irmãos, um problema aqui na própria conjuntura sacerdotal. Porque há sacerdotes comprados, profetas comprados, um conluio formado com os inimigos de Neemias, que tinham pleno interesse na destruição da obra de Deus. E homens e mulheres mal intencionados estavam juntos com o propósito de fazer com que tudo viesse abaixo. Neemias tinha plena consciência disso, mas Neemias preserva o seu coração profundamente dependente de Deus. Quando ele percebe tudo isso, ele ora mais uma vez. Neemias é marcado por essas orações instantâneas, intermitentes, que surgem em momentos, não é, da sua vida, onde talvez ele nem tenha tempo para se ajoelhar, mas no seu coração está continuamente ligado a Deus. E no verso 14 ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a estas coisas. Lembra-te também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. É triste pensar, meus irmãos, que pessoas que deveriam estar dedicadas à vontade de Deus e estar ao lado de Neemias, porque Neemias fazia a obra de Deus, estão exatamente numa posição contrária, procurando destruir, procurando arrebentar com tudo. Mas Neemias tem a oração como a sua trincheira. Neemias tem a oração como a sua defesa. Neemias tem a intimidade do Senhor como o seu abrigo.
E o que ele faz ali simplesmente é apresentar seus inimigos ao Senhor. O que ele faz com urgência, constância e firmeza. O que nós aprendemos daqui, meus irmãos, é que nós não devemos ser ou ter qualquer receio de sermos confrontados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, está diante de nós exatamente para abrir os nossos olhos. Portanto, se alegre quando a palavra disser para você que o caminho que talvez você pretenda tomar não é o melhor para a sua vida. Quem não gostaria de ser prestigiado e ser reconhecido como alguém que todo mundo ama? Neemias não caiu nessa, porque a palavra do Senhor o orientou e disse: não, percebo pelo que a palavra diz, que estas atitudes não coadunam com a vontade do meu Deus. Portanto, eu sigo fazendo da maneira como Ele mesmo me tem dito. Portanto, não tenha medo de seguir as instruções. Lembrando do que o Senhor disse a Josué: sejas corajoso o suficiente para obedecer, para permanecer nessas orientações, para permanecer nessas instruções, para não sair desse caminho. É preciso coragem, irmãos. Porque muitas vezes, para honrar a palavra, nós desagradaremos a alguns, ou a muitos, ou a todos. Mas prefira contrariar o mundo do que contrariar o Senhor. O inimigo contra-ataca. E no seu contra-ataque ele se vale de muita dissimulação. Mas ele não para por aí, porque a sua quarta arma é a corrupção. O verso 15 e os seguintes vão nos mostrar: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Em menos de 2 meses, Neemias conclui uma parte significativa daquela obra monumental. Isso, obviamente, traz dificuldades. E o texto vai nos mostrar que sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios dos nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Ou seja, aqueles que se alegravam com a vergonha de Jerusalém agora estavam envergonhados. Só que, apesar de envergonhados, eles não param por aí. Eles não baixam a sua cabeça e voltam pelo seu caminho, mas eles vão procurar uma outra estratégia, eles vão buscar uma outra forma de levar a efeito aquilo que intentam. E o verso 17 vai nos dizer também: naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. É interessante observar, porque percebemos aqui, meus irmãos, que uma tribo do povo de Israel está envolvida nesse processo, a tribo de Judá. Uma tribo significativa, a tribo da qual o Salvador viria. Percebam como a astúcia do inimigo é grande, envolver a casa que nos apresentaria o Salvador em um projeto tão asqueroso. Mas, irmãos, se há uma coisa que o inimigo não tem, é vergonha de tentar. Ele tenta. Ele vai, aonde ele encontrar brechas, ele vai. Então, um povo vitorioso coloca os inimigos em situação de vergonha. E essa vitória é uma vitória histórica. Uma vitória da qual o próprio Daniel fala na sua profecia, lá no capítulo 9, verso 25, depois você pode olhar. Uma vitória que se dá em tempos de muita angústia. Os irmãos têm visto até aqui, em apenas 6 capítulos deste livro, como tem sido difícil para Neemias prosseguir com esta obra. Não é apenas uma empreitada. É algo, meus irmãos, que envolve uma profunda opressão espiritual. Ele não consegue fazer as coisas em paz. É preciso trabalhar com a ferramenta numa mão e com a arma na outra, porque os inimigos estão à espreita. Os trabalhadores são o tempo inteiro acossados. Muitos deles tratados com violência psicológica, para que eles desistissem, para que eles deixassem Neemias sozinhos. Então percebam, meus irmãos, é extremamente difícil observar o contexto em que essa obra acontece. O inimigo está realmente furioso, e ele está sempre buscando uma oportunidade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 13, nos mostra que depois da tentação de Jesus, o diabo se aparta dele, conforme nós sabemos, Jesus o repreende, ele sai,
Mas Lucas traz um detalhe interessante. Passadas, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Sabe o que isso quer dizer? Que o diabo não desistiu de Jesus. Jesus repreendeu naquele momento, pela palavra, com sua autoridade, e ele sai, mas até momento oportuno. Isso quer dizer o quê? Que se houvesse brecha, se houvesse qualquer situação, se houvesse qualquer oportunidade, ele voltaria. E o mesmo podemos afirmar verdadeiramente a nosso respeito. Repreenda o diabo todas as vezes que você se sentir tentado, mas tenha no seu coração uma certeza, de que ele tentará de novo. Logo você não pode vacilar, logo você não pode desconsiderar o perigo. Por isso nós precisamos ficar continuamente atentos, porque o inimigo, meus irmãos, age na surdina. Então, diante de tudo isso, como é que eles começam a trabalhar? Entre si. Manda cartas, recebe cartas, falam coisas, dizem coisas, inventam mentiras, situações. Então nós percebemos aqui uma oposição oculta e organizada, não é? Conforme os versos 17 nos mostram, e o 18 também. Alguns nobres de Judá escreveram cartas, muitas cartas para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias. Então há uma aliança aí, há uma série de situações. Tobias se tornou aparentado dos judeus por conta do casamento, né, que havia ali na família. Eles começaram então a considerar, puxa vida, não, é um cara, é nosso e tal, entendendo eles que eles deveriam estar mais voltados para a perspectiva de Neemias do que qualquer um ao redor. Então percebam que a estratégia do inimigo é confundir até mesmo o povo de Deus. O inimigo é muito ousado, opera com dissimulação. E qual é o seu intento? Buscar a distração e enganar o povo de Deus. Também das suas boas ações falavam na minha presença. Então chegavam para Neemias, falavam que Tobias era uma pessoa boa, enfim. Tudo isso com o objetivo de fazer com que Neemias se sentisse só. Puxa vida, o cara é prestigiado, o cara é amado. Eu estou aqui, nem cresci aqui. Cheguei aqui com a melhor das intenções, mas nem sei se fico. Então percebam, meus irmãos, que todos esses aspectos de insegurança podem tomar conta do coração do líder. Muitas vezes ele pode se sentir sem qualquer propriedade, sem qualquer condição de fazer o seu trabalho. E quando isso se estabelece no coração, ele se esquece de que ele foi chamado pelo Senhor e que deve fazer tão somente a vontade do Senhor, e é o que importa. Mas surgirão situações em que muitas vezes nos veremos tentados a olhar para a nossa própria condição, a olhar para o apoio humano que talvez nós não tenhamos ou não percebamos ao nosso lado. Por isso é importante que nós permaneçamos vigilantes, porque os opositores estão sempre estrategicamente orientados, incitando a desobediência, trabalhando na margem de risco, ou seja, provocando sempre situações que nos levem a perder a razão, o juízo e assim dar propriedade às suas palavras maliciosas. Então, quando falta vigilância de nossa parte, nós fomentamos, não é, a fúria do inimigo. Por quê? Qual é o combustível da sua estratégia? A ingenuidade, a falta de sensatez, a falta de crivo bíblico, a falta de conhecimento, a falta de propriedade. E aí o fogo de monturo segue queimando. Enquanto uma aparente paz se estabelece, as coisas por baixo estão se derretendo. Contudo, Neemias tinha plena consciência disso. Ele sabia, né, que uma espécie de rádio fofoca estava correndo por ali, entre Tobias, os judeus, alguns da casa de Judá, enfim. Mas ele coloca tudo isso nas mãos do Senhor. Enquanto eles se interessam por viralizações,
né? Porque na verdade o que chama a atenção é isso. E é outra coisa que nós precisamos sempre, meus irmãos, estar atentos. Nós vivemos num tempo em que, infelizmente, os meios de comunicação, notadamente aqueles mais estabelecidos, não têm grande interesse em defender a verdade, sobretudo no que diz respeito ao povo de Deus. Percebam que apenas as falhas ou as notícias que trazem perspectivas nesse sentido ganham, não é, destaque. Mas normalmente eles não falam do trabalho que a igreja realiza, que o povo de Deus desenvolve, porque isso não traz aos seus olhos ibope. Mas quando se trata da queda de um líder, quando se trata da falha de uma igreja ou de coisas dessa natureza, nós vemos, não é, os holofotes todos voltados para aqueles que servem ao Senhor. Portanto, nós precisamos sempre orar e buscar, para que não, meus irmãos, experimentemos de forma imediata aquilo que o profeta Jeremias nos dá em tom de aviso: guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Uma situação difícil, triste, que Jeremias vivenciou, e que nós vemos, meus irmãos, a cada dia se constituir no nosso meio, porque infelizmente nós temos visto que o amor se esfria a passos cada vez mais largos. Mas que não sejamos, meus irmãos, aqueles dos quais não se possa confiar, aqueles nos quais não se possa crer, aqueles nos quais não se possa esperar. Que sejamos sempre um povo diferencial. Para tanto, nós não podemos, jamais perder de vista a intervenção poderosa do Senhor. Embora Neemias soubesse de tudo isso, ele continua crendo que todo o sucesso que ele havia angariado fora resultado do cuidado do Senhor sobre a sua vida, como ele diz, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Então é dar ao Senhor o devido reconhecimento e entender que a sua bênção é inquestionável e que esta bênção está sobre nós. Portanto, como lição, nós tiramos que Deus é o maior interessado no avanço da sua obra. Então somente confiemos, sigamos adiante, mesmo a despeito dos ataques do inimigo. Então, se você está fazendo a coisa certa, descanse. Se você tem plena certeza, e como é que você pode ter certeza? Confronte o que você faz com a palavra. Se você faz o que a palavra do Senhor estabelece, você está no caminho certo. E se você está fazendo o que é certo, descanse. Se você está fazendo o que agrada ao Senhor, descanse. Se os ataques que você enfrenta são decorrentes da fidelidade ao Senhor, siga em frente. Se você está sendo acossado, se você está sendo pressionado por falar a verdade, por ser justo, por defender a justiça, por amar ao Senhor acima de qualquer coisa, siga em frente, porque esse é o caminho que o Senhor Jesus nos propõe. Portanto, não importa quais sejam as armas que o inimigo lance contra você. Não importa se é transigência, maledicência, dissimulação ou corrupção. De todas elas o Senhor te defenderá, se você estiver plenamente amparado pela armadura de Deus. Que Ele mesmo te abençoe, que Ele te guarde e que te ofereça sucesso pleno na dependência do seu grandioso amor. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, obrigado, porque a Tua palavra nos encoraja, nos estimula, nos fortalece, nos envergonha até, meu Deus, porque quantas vezes nos sentimos apequenados diante da voracidade daqueles que se opõem à Tua vontade. Mas, ó Deus, tira de nós, ó Pai, toda inclinação e espírito de covardia, para que possamos, ó Deus, receber espírito de intrepidez, o qual provém do Senhor, para que sem detença, meu Deus, prossigamos firmes, desenvolvendo a Tua obra,
a qual, ó Deus, é privilegiosa, e somos honrados, ó Deus, em fazer parte. Ser com os meus irmãos, ó Deus, com os teus filhos, os quais o Senhor tem chamado, e eles têm atendido e tem sido uma bênção, ó Deus, nas posições em que o Senhor os tem colocado. Contudo, ó Deus, estamos cientes de que o inimigo não sossegará enquanto não nos ver cabisbaixos e desanimados. Contudo, meu Deus, nós queremos depender unicamente do Senhor e seguirmos firmes, fazendo tão somente o que interessa à Tua vontade. Assim sendo, ó Deus, abençoa os meus irmãos. Que a Tua graça recaia sobre eles como chuva que rega a terra seca. Que eles possam experimentar do Senhor, meu Deus, poder maravilhoso para seguirem firmes na direção em que o Senhor mesmo os tem mandado ir. Obrigado, porque a Tua fidelidade, meu Deus, é a nossa sustentação. E no Senhor seguiremos sempre buscando, ó Deus, cotidianamente agradar àquele que nos tem amado profundamente. Sei com a Tua igreja ao longo dessa semana, meu Deus. Guarda os Teus filhos, eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor. Que este mesmo povo, ó Deus, siga firme fazendo a Tua obra, certos, ó Deus, de que a esperança que carregam no coração do dia do Senhor, em face do qual, ó Deus, nos veremos frente a frente com o nosso Redentor, que nos privilegiará com a eternidade ao seu lado, seja sempre, ó Deus, a marca indelével do nosso coração. Que vivamos assim e nos alegremos por toda a eternidade. Amém.